O milênio. O milênio é o maravilhoso reinar de Cristo na terra por 1000 anos, conforme Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 1 até o 6. O termo milenar ou milênio corresponde ao seu período de duração, que é de 1000 anos. Será o último período de oportunidade para a raça humana, como já aprendemos. Existem correntes de teólogos que acham difícil Jesus vir novamente à Terra para reinar durante 1000 anos. Isto é puro raciocínio humano. Ora, muito mais difícil seria ele vir para ser humilhado, morrer e sofrer como um homem por nossos pecados, levando sobre si a nossa maldição, pois isso ele já fez, conforme Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13, que está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por muito mais motivo ele virá para reger as nações com vara de ferro, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 15, que está escrito: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E Salmos número 2, versículo de número 7 até o 12, que está escrito: recitarei o decreto, o Senhor me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o fio para que, se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. E Isaías, capítulo de número 11, versículo 1 até o 10, que diz assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o assopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o fio de leão e a nédia oveia viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus fios juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da aspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Esta época áurea é ansiosamente aguardada pelo povo israelita, conforme Lucas,
capítulo de número 2, versículo de número 38, que diz: E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E conforme Atos, capítulo de número 1, versículo de número 6 até o 7, que diz: Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus não lhes tirou esta esperança, apenas não revelou o tempo. Existem milhares de promessas a respeito deste reino glorioso. Em Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 9 até o 21, diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, desde a torre de Ananel até aos lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas. Eles apodrecerão a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e ao saciar a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestes em grande abundância, e será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. E em Miqueias, capítulo de número 4, versículo de número 8 até o 13, que diz assim: E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora por que farás tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dó, como da que está de parto, sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo,
e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregarem muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gravelas em uma eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre as tuas unhas. Esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Isaías, capítulo de número 11, versículo 1 até o 13, e Daniel, capítulo 2, versículo de número 44 ao 45, que diz: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da mesma maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é, o sonho é fiel à sua interpretação. E em Atos, capítulo de número 15, versículo de número 16, que diz: Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. E em Isaías, no capítulo de número 60, versículo de número 1, que diz: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E em Isaías, capítulo de número 66, e o versículo de número 20, que diz: E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 25, até o versículo de número 38, diz: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e o louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com um marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora,
ela dava graças a Deus e falava dele todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 1 até o 6, diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Este período é também chamado de consolação de Israel, tempo de grandeza e glória para Israel, redenção de Israel, reino prometido a Davi. O milênio será a resposta às milhões de orações do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino, conforme Mateus, capítulo de número 6, versículo 9 ao 13, que está escrito: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O milênio terá o seu início no final da grande tribulação, com a consequente prisão de Satanás, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até o 2, e terminará quando se completarem os 1000 anos que Cristo reinará na terra com os seus santos, conforme Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 4 até o 6, culminando com a soltura de Satanás, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 7, e sua consequente destruição definitiva, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. No milênio ocorrerá os seguintes fatos. Primeiro, governo universal do Filho de Deus, conforme Salmos número 2, versículo 6 até o 9, que diz: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, e recitarei o decreto. O Senhor me diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Segundo, Jerusalém, a capital mundial, conforme Isaías, capítulo de número 62, versículo 1 até o 3, que diz: Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Terceiro, Israel como cabeça das nações, conforme Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 16 e 17, que diz: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém
subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Quarto, a ausência é do mal, conforme Isaías, capítulo de número 65, versículo de número 25, que diz: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até o 3. Quinto, a redenção da natureza, Romanos capítulo 8, versículo de número 21. O apóstolo Paulo escreve, dizendo: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sexto, a ausência de enfermidades, pragas, miséria e fome, conforme Jeremias, capítulo de número 33, versículo 6 ao 7, que diz: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E Zacarias capítulo de número 9, versículo de número 1, que diz: peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, que é o seu repouso, porque o olhar do homem, de todas as tribos de Israel, se volta para o Senhor. E Isaías capítulo de número 65, versículo de número 19 até o 22, e folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem véu que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Sétimo, igualável prosperidade e riquezas, conforme Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 16 até o 17, que diz: e mamarás o leite das nações, e te alimentarás aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, teu Salvador, e o teu Redentor, e o possante de Jacó. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus inspetores, e justos os teus exatores. Nono, muita fartura em abundância, conforme Salmos 72, versículo de número 16, que diz: haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. E em Isaías, capítulo de número 61, versículo de número 7 até o 8, por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. Nono, aumento da qualidade de vida. Pessoas terão a idade das árvores, conforme Isaías, capítulo de número 65, versículo de número 20 até o 22. 10. Será o último período de oportunidade da raça humana, conforme Zacarias, capítulo de número 14,
versículo de número 16 e 17. 11. A igreja estará glorificada com Cristo na Jerusalém celeste, conforme Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 22, até o versículo de número 24, que diz assim: Mas chegar-te ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. E em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 9 até o 10, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. 12. O templo milenar será construído, conforme Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 1, que diz assim: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. 13. Os judeus possuirão toda a terra prometida, conforme Amós, capítulo de número 9, versículo de número 14 e 15, que está escrito: E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. 14. A Jerusalém celeste estacionará acima da Jerusalém terrena, conforme Isaías, capítulo de número 4, versículo de número 5, que diz: Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um resplendor de fogo, chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. 15. Toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor Jesus, conforme Isaías, capítulo de número 11, e o versículo de número 9 e 10, que diz: Não se fará mal nenhum, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. 16. O conhecimento de Deus será universal, conforme Miqueias, capítulo de número 4, versículo 1 até o 2, que diz: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Irmãos, aqui foi mais uma mensagem deste canal, onde falamos acerca do milênio. Os irmãos que estão aqui, deixe o seu like, se vocês gostaram desta mensagem, e compartilhe com o máximo de pessoas que for possível. Que Deus abençoe as vossas vidas,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.